No início, quando eu falei sobre você quando estiver assistindo no Facebook. Não é Facebook, corrigindo. Você estará assistindo no YouTube. E é lá no YouTube que nós precisamos atingir as mil inscrições. Portanto, a gente pede que você participe, interaja, você possa compartilhar e também se inscrever no YouTube. Inscrevendo lá, chegando às 1000 inscrições, nós poderemos estar transmitindo ao vivo, diretamente. Por isso nós precisamos da sua inscrição. Mas eu quero dizer para vocês que domingo próximo, permitindo Deus, e ainda continuando essa situação que estamos, nós estaremos online, através do Instagram, ministrando a ceia do Senhor. Você que nos assiste, participe com a gente, compartilhe também nos seus grupos e comunique. E domingo próximo estaremos ministrando a ceia do Senhor online, através do Instagram. Como, pastor? Bom, eu estarei aqui com os elementos. Você vai preparar o seu suco de uva, você vai preparar seu pão. Mas que pão, pastor? Procure adquirir nas padarias, supermercado costuma ter o pãozinho chamado pão sírio, o sem fermento. Mas não se preocupe com isso não. Se for o caso, compre um pão de forma, prepare direitinho, mas faz uma coisa com reverência, faz de forma litúrgica, reúne a família, ore ao Senhor, se possível, forre uma mesa com um pano branco, coloque aí um recipiente adequado. Se for o caso, você pode usar um copo qualquer, ou então adquira um copozinho desses copinhos de PVC, esses descartáveis, de forma que a ceia seja ministrada como se nós estivéssemos todos juntos aqui no templo. Não fará diferença nenhuma. Estaremos ministrando conforme a palavra de Deus. Nós queremos compartilhar com vocês, e para tanto, nós convidamos vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, onde procederemos à leitura para a nossa reflexão na noite de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao versículo 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa
peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, mediante a leitura que acabamos de proceder, compartilhar nesta noite sobre o sangue de Jesus. E claro, o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Versículo 19 do texto que lemos. Mas pelo precioso sangue como que de cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, Deus enviou o seu Filho unigênito, Cristo, para que por ele pudéssemos obter perdão dos nossos pecados, o resgate das nossas almas e obtermos a vida eterna em Cristo Jesus. Esta semana, uma semana para muitos, semana de penitência, semana de sacrifício, semana de lembrança e vestir roxo. Respeitamos, cada um tem aí a sua liturgia religiosa, como lhes for ensinar. Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, temos conosco o gozo, a alegria de podermos celebrar não somente a morte, mas também a ressurreição. Cristo está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava observando na tarde de hoje 4 situações, 4 elementos que a gente está trazendo aqui para uma brevíssima reflexão. A manjedoura ficou vazia. A cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio. Jesus esteve na manjedoura. Jesus esteve na cruz. Jesus esteve no túmulo. Sabe onde Jesus está agora? No meu coração. E no coração de tantos quantos o receberam. Não como menino, não como um pregado, crucificado, pregado ainda na cruz, não como um senhor morto, mas como um ser vivo, ressurreto, para a glória e louvor do nome do Senhor. A segurança da nossa vitória e da nossa bem-aventurada vida está sim na história de Cristo.
seu nascimento, seu ministério terreno, até a morte, e morte de cruz, onde derramou o seu sangue para a redenção das nossas vidas, resgatando-nos, pagando por nós o preço do pecado, que a Bíblia diz claramente que o salário, o que se paga, o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo sangue de Jesus. Claro que, falando dessa história, nós estamos vivendo aí este período, que é comum logo depois do carnaval, entrarem no período de penitência, os que não têm na realidade um conhecimento pleno do propósito de Deus. É difícil até de entender, com o respeito que temos, a limitação e o contrassenso do conceito religioso das pessoas. No carnaval, eu não preciso nem tentar descrever como procedem as pessoas que na realidade hoje pode estar comemorando a Páscoa, mas há 40 dias atrás estava aplaudindo uma evolução ou evoluções como da Mangueira, Escola de Samba, como da Gaviões da Fiel, onde colocaram Jesus de todas as maneiras da mente corrompida, que entendem, construindo para si, conforme a deturpada mente, um Jesus de acordo com o que pensa. Até o absurdo de colocar uma batalha entre Jesus e Satanás prevalecer, além de outras arbitrariedades que fizeram com o Jesus que eles conhecem por aí, com Maria, mãe de Jesus, as arbitrariedades que fizeram. E logo após entra neste período de penitência, nesse período de contrição, nesse período de religiosidade, abstinência de alimentos e outras penitências mais, até culminar na chamada Sexta-feira da Paixão, como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta, capítulo 4, seguindo orientações dos homens, que proíbem casamento, abstinência de alimentos, e daí por diante, religiosidade, que não leva ninguém a Deus. O sangue de Jesus, o poder do sangue de Cristo, Satanás não resiste, não resistiu, está derrotado, porque Jesus o venceu lá na cruz, quando derramando o seu sangue para a redenção das nossas almas e reconciliação das nossas vidas com Deus, o Pai. O sangue de Jesus tem poder. É comum a gente ouvir esta expressão, mas nós não podemos fazer desta expressão tão forte, porém tão banal, como às vezes vemos as pessoas declararem: o sangue de Jesus tem poder, mas não experimentam na realidade a eficácia e o poder deste sangue imaculado de Cristo Jesus, nosso Salvador. É pelo sangue, pela cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder sobre aqueles que o recebem, sobre aqueles que o confessam, sobre aqueles que nele creem. O efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário.
dar-se-ia o caso de tantos quantos chamam por Deus conhecerem o poder do sangue de Jesus? Claro, posso afirmar com toda a singeleza de coração que não, porque de forma muito metódica, por forma muito mecânica, por forma muito convencional, litúrgica, falam no nome de Deus, até formulam a frase: o sangue de Jesus tem poder, mas não pode experimentar, porque o sangue de Jesus tem poder para proteção sobre a vida daqueles que consideram eficaz o seu sacrifício na cruz. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus cumpriu a sua missão, foi totalmente desprezado pelos homens, até a morte, e morte de cruz, que o obrigaram a carregar. Mas Jesus submeteu-se a este sacrifício, porque Ele olhava para você, Ele olhava para mim, e Ele sabia que sem o seu sacrifício, o nosso destino seria o inferno, onde o lago de fogo não apaga, onde o verme não morre, onde há horror, dor, angústia, trevas, desespero, e é eterno. Por isso Jesus, de forma vicária, como cordeiro mudo, destinado a matadouro, assim foi Jesus para o Calvário, no caminho do Gólgota, também chamado Caveira, um lugar de horror, de exposição, mas Ele não retrocedeu, porque Ele cumpriu a missão que o Pai lhe confiara. E como cordeiro mudo para o matadouro, Ele aceitou a morte de cruz, lugar onde eu deveria estar, onde você deveria estar, onde a humanidade deveria estar, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, você poderia dizer: eu creio. Crer significa obedecer, seguir os seus passos, observar e praticar os seus conselhos, os seus ensinos. Isto é crer. Portanto, nesta noite, nós estamos aqui para evidenciar para vocês o poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem o seu sacrifício e sem a cruz, não há redenção para ninguém. Aqueles que creram e que creiam, que venham crer, estarão na eternidade com Ele. Mas se o mundo prosseguir como estão indo, atrás de liturgias religiosas, costumes, penitências, sacrifícios, que são impostos por liturgias religiosas, entendendo que pela sua penitência ou pelo seu sacrifício poderá obter perdão, redenção, e engana-se. Só entregando a sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus, crendo nele como seu único Senhor e Salvador pessoal, é que tendes a oportunidade da vida eterna. O sangue de Jesus tem o poder de perdão, porque foi o preço pago por nós. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que pelo seu sangue o Senhor Jesus comprou
homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou, foi pago um alto preço, preço de sangue, do sangue do Filho de Deus. E olha, o texto que nós lemos, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Aqui realça prata e ouro. Podemos realçar também alguns outros costumes religiosos que passam, que se corrompem, porque somente o sangue de Cristo é o elemento eficaz e poderoso para perdoar os seus pecados e resgatá-lo das trevas. Só o sangue de Jesus. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Se andarmos na luz, então obteremos este perdão pelo sangue de Cristo. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que devemos reconhecer que nos vem é o perdão. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Em Apocalipse 7,14, há uma pergunta e uma resposta. Apocalipse 7,14 diz assim: quem são aqueles que de vestes brancas vão se aproximando? A resposta do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, diz: Senhor, tu o sabes. E o Senhor testificou: estes são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. São estes os que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somente através do sangue de Cristo poderemos ser lavados de nossas culpas e voltarmos para Deus. Quem está com Jesus não tem mais condenação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: e agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa lavar as vestes? Andam com uma vida sem mácula, sem pecado, consagrando ao Senhor. Quando eu digo sem pecado, eu não estou dizendo que haja alguém sobre a face da terra sem pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas são aqueles que se esforçam contra a sua própria natureza para se consagrarem ao Senhor, renunciando e negando a sua própria vida, aquilo que é desejo do seu coração, aquilo que é desejo da sua carne, dos chamados prazeres da carne, como há 40 dias atrás, no chamado período de carnaval, Carnevale, ou festa da carne, onde o inferno abre as suas portas, e os que se deixam ser usados por Satanás vão para as ruas para cometer toda sorte de transgressão, de promiscuidade e de comportamentos inadequados a qualquer pessoa de bom senso. Que é isso, pastor? Você está sendo extremista? Meus queridos,
luz é luz, trevas é trevas. Quem não está na luz, está nas trevas. Eu não sou extremista, nem posso ser radical, mas o que eu digo para vocês está escrito na palavra. Homens deambulam, a humanidade deambula sobre a face da terra, sem rumo, sem saber para onde vai. E no que diz respeito à eternidade, aí sim é que não tem realmente a nitidez do seu destino na eternidade. Mas quem não tem nitidez já está condenado, porque os que estão em Cristo Jesus lavaram suas vestes de sangue do Cordeiro, receberam o seu perdão, a redenção, e foram reconciliados com Deus, e procuram manter a sua vida observando a palavra, contra a sua própria natureza, procurando em tudo fazer como está escrito. Deus é gracioso, misericordioso, para nos socorrer, nos atender, mas nós não podemos sermos pecadores contumazes, vivendo nas trevas, com prazer nas trevas, achando sermos merecedores da vida eterna. Lembrem-se disso. A Bíblia não nos fala de quaresma. A Bíblia nos fala, na realidade, de uma provisão divina e de uma vida de consagração. Devemos sim nos penitenciar todos os dias do ano, procurando fazer tudo, de todas as maneiras, para agradar ao Senhor. Isto acaba sendo penitência, mas não é um período, principalmente um período pós-total degradação humana, como no carnaval. E aí, passa-se os 40 dias, entra na semana chamada Santa, e a Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que dia é este? Todo dia que você tem a oportunidade de acordar na sua cama, de contemplar o alvorecer de um novo dia. Este dia é o dia que o Senhor fez, dia em que devemos nos alegrar e regozijarmos nele. Não há dia específico em que eu deva consagrar. Todo tempo é tempo de me consagrar ao Senhor. Não é numa sexta-feira, não é num sábado de aleluia, não é num domingo de ressurreição, é todo o tempo. Clame pelo sangue de Jesus para receber o seu perdão. Ele tem o poder do perdão, tem o poder da santificação. Hebreus 9, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem defeito a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando fala assim o escritor aos Hebreus, muito mais agora pelo sangue, este versículo é antecedido de versículos outros que expressam: se outrora sangue de bodes e de carneiros era o suficiente para expiar os nossos pecados, muito mais agora o sangue de Cristo, porque o sangue de carneiros, o sangue de cordeiros, o sangue de bodes, o sangue dos sacrifícios velho-testamentário encerrou-se. A Bíblia diz que todos os dias apareciam os sacerdotes no templo oferecendo os mesmos sacrifícios que não podem apagar pecados. Jesus veio e pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, aboliu toda a necessidade de penitenciação, de derramamento de sangue, porque o seu sangue
é suficientemente poderoso para desfazer sofismas e obras do diabo, resgatando para Deus todos os que se haviam perdido. E todos se perderam, desobedecendo a palavra. Mas a reconciliação é possível. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está escrito, primeira menção a respeito de Jesus. Logo após o homem ter sido expulsado do jardim do Éden com sua mulher, porque desobedeceram, perderam a graça da comunhão com Deus, porque Deus não comunga com alguém que esteja maculado, em pecado, vivendo com uma vida desraigada, sem observar a palavra. Logo após terem sido expulsos do jardim, o Senhor Deus, Pai, veio, como vinha sempre, e procurou o homem. Adão, onde estás? E Adão, de voz trêmula, respondeu de trás de um arbusto: estou aqui, Senhor. É porque você está aí? Porque estamos nus. Quem te mostrou isso? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Deus pergunta: mulher, por que fizeste isso? A mulher diz: a serpente me enganou. Hoje, isto é reeditado na vida das pessoas sem Deus. Transferir a culpa é a coisa mais fácil que tem. Mas não há mais expiação, senão pelo sangue de Cristo. Ali diz: por que fizestes isto, serpente? Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A tua semente ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagará a cabeça da tua semente. Ou seja, semente da serpente, diabo e os seus anjos, perseguidores de Cristo e da igreja. Cristo, o filho da mulher, como homem, o primogênito de Maria. Primogênito. Se fala primogênito, é porque aconteceram outros partos. Maria deu luz a outros irmãos, filhos de José. José não participou na fecundação de Maria para o nascimento de Jesus. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus, ele teve pai e não teve mãe. E esta é a analogia de capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele vai esmagar a sua cabeça, serpente. Ali falava de Jesus, lá em Gênesis, no início da história da humanidade. O sangue de Jesus. E como colocamos, o sangue de Cristo mais eficaz, evidentemente, que sangue de carneiros, ou sacrifícios, ou penitências. Se eu tivesse aqui a oportunidade de andar de joelhos, andaria de joelhos, eu deixaria de pentear cabelo, deixaria de escovar dente, deixaria de comer isso, aquilo, aquilo outro, porque é assim que ensinar, que neste dia da Sexta da Paixão, é dia de contrição, é dia de arrependimento, é dia de abatimento, é dia de fazer carinho de sangue. E depois, não experimentaram o sangue de Jesus, voltam à prática das obras mortas. Para o ser humano é impossível ser santo, claro, mas pelo poder do sangue de Jesus, somos lavados e purificados por Deus. Quando recebemos Jesus, nos tornamos uma nova criatura, e o passado já não existe mais. 2 Coríntios 5,17. E assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. O sangue de Jesus tem o poder da comunhão. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Hebreus, 1 Coríntios 10:16. O ser humano vive separado de Deus e do próximo por causa do pecado, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Quando ministramos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Jesus substituiu a Páscoa pela ceia, tendo ele celebrado a Páscoa como era no Antigo Testamento. Ele recomendou que celebrássemos a ceia em memória dele, anunciando a sua morte e discernindo, valorizando o fato de sermos o corpo de Cristo. O derramar do seu sangue, para que possamos ter comunhão com Deus e uns com os outros. Mateus capítulo 26, verso 26 e 29. Pelo sangue de Cristo, temos comunhão com Deus e com o próximo. Pelo sangue de Cristo, adoramos a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, através da sua carne, rasgada pelos cravos, lá na cruz, nas mãos e nos pés, e ainda uma lança do seu lado direito. Pela sua carne, porque somos na realidade incapazes. Em Hebreus 10:20, fala-nos do novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou. Em João capítulo 4, verso 24, temos a liberdade de adorar a Deus onde, como e onde quisermos. Quando adoramos a Deus, estamos sob a cobertura do sangue de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus para adoração. Adorar a Deus, ninguém pode fazê-lo senão pelo Espírito Santo. E ninguém pode ter o Espírito Santo senão purificado pelo sangue de Jesus e pela palavra viva. Concluindo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: eleitos segundo a presciência, o fato de Deus desde a eternidade ter conhecido a mim e a você, e Ele não faz acepção de pessoas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bênção do poder do sangue de Jesus nos traz perdão, santificação, comunhão, adoração, entre incontáveis outras bênçãos conquistadas por Cristo lá na cruz do Calvário. Este é o recurso espiritual disponível para todos nós. Os vencedores são aqueles que passarem pelo sangue do Cordeiro de Deus. Clame você também pelo sangue de Jesus. Não se deixe envolver por essas festividades religiosas, obrigações litúrgicas que os homens inventaram. A Bíblia diz que podemos, na liberdade, na oração, com ação de graças, tudo que se puser diante de nós é santificado, nada é recusável para a nossa alimentação. Mas isso é o de menos, importa guardarmos-nos puro para a eternidade. Páscoa cristã, reconhecimento do sacrifício da cruz, do poder do sangue, do perdão obtido, da comunhão e da adoração, para a glória e louvor do nome de Jesus.
sejam abençoados pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Vamos à nossa oração final, mas eu quero, mais uma vez, antes de orar, rapidinho dizer para você, assista a gente no YouTube, Depois de assistir, compartilhe e inscreva. Precisamos da sua inscrição, precisamos atingir 1000 pessoas, mínimo inscritos, para estarmos transmitindo ao vivo pelo YouTube. E domingo próximo, pelo Instagram, estaremos online ministrando a ceia do Senhor. Comunique com seus grupos de relacionamento, para que todos estejamos juntos, cada um na sua casa, mas no mesmo propósito, no mesmo Espírito, na mesma unção, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esta noite. Estamos aqui ministrando do Senhor a Tua palavra ao Seu povo e a tantos quantos prestaram atenção e terão contato com esta mensagem. Seja vivificada esta palavra em suas vidas e que reconheçam que o sacrifício do Calvário não foi em vão, que se rendam a Cristo Jesus, lavando as suas vidas no precioso e poderoso sangue do Cordeiro do Senhor, Jesus, o Teu Filho. Abençoa o Brasil, abençoa o presidente da República, abençoe todas as autoridades constituídas nesta nação, quer civis, militares e todos que estão sobre a face da terra, trabalhando para o bem e procurando servir ao próximo com coração, com sinceridade, com verdade e com justiça. Sejam abençoados para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde agora e sempre.